Olá, meu povo, voltando aqui para mais um Fast Food. Depois de um tempo afastado das gravações de Fast Food, nós estamos voltando. Lembrando que Fast Food é o termo em inglês para comida rápida. E a intenção de ter dado este nome é porque aqui nestes vídeos são perguntas e respostas rápidas e objetivas. Hoje nós temos uma pergunta muito importante que já nós vamos falar sobre ela. Antes, peço que você permaneça nesse vídeo, dê o seu likezinho se você gostou, faça uma nova pergunta para uma nova resposta em uma outra gravação de Fast Food. Se inscreva no nosso canal e nos dê essa força. Vamos para a pergunta. Então, hoje nós temos uma pergunta importante, uma pergunta de extrema relevância para as nossas vidas, vinda do Bruno Alves. Bruno Alves, lá de Antônio Prado de Minas, faz parte da igreja que eu também faço parte. E a pergunta do Bruno é: como nós devemos estudar a Bíblia? Eu recebo, às vezes, essa pergunta, e é uma pergunta importante, muito importante, porque nós precisamos entender como nós devemos estudar a Bíblia. Eu vou dar aqui alguns passos, e eu não tenho a intenção aqui de formular um método ou dizer ser um método certo ou errado. É um método dentro da minha experimentação e dentro daquilo que eu penso que pode facilitar a leitura da Bíblia e a sua interpretação e, sobretudo, a sua aplicação para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que nós devemos começar do começo. Então, eu sempre oriento as pessoas que estão começando a estudar a Bíblia ou que já tenham um certo conhecimento, eu oriento a começar pelos evangelhos, porque os evangelhos narram a história ou um pouco da história e a vida de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, é o centro de todas as escrituras, é o centro de todos os escritos bíblicos, né? Tudo converge para Cristo. Então, é importante nós começarmos entendendo sobre o Cristo. Então, eu digo que comece dos evangelhos, Marcos e João especificamente. Depois, vá para as cartas de Paulo, ou as cartas gerais, que seriam aí as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, e também, para acrescentar na nossa experiência, o livro de Atos, que é um livro histórico e muito importante para nós entendermos ali o cenário da primeira igreja, da igreja primitiva. É um livro que acrescenta muito na nossa fé, principalmente na perspectiva de nos estimularmos à prática do Evangelho. Então essa seria aí uma sequência. Depois, né, poderia ler Mateus e Lucas e, posterior a isso, Apocalipse, né, já tendo trabalhado aí uma base, né, de conhecimento bíblico, depois de já ter estudado os evangelhos, ter estudado as cartas, ter estudado Atos, possivelmente você pode aí estudar o Apocalipse. Essa seria uma sequência que eu aconselharia. Não se trata de um método, se trata apenas de um conselho. Dentro dessa perspectiva de estudo, nós precisamos, no mínimo, de três elementos para que sejamos bem-sucedidos no estudo bíblico. Primeiro, ler. Parece uma questão óbvia, mas eu vou detalhar sobre o que eu estou querendo dizer. Em segundo lugar, interpretar. E em terceiro lugar, aplicar. Ler. Como que nós devemos ler? Eu, quando estou estudando a Bíblia, eu faço as minhas leituras vagarosamente, procurando entender o que o autor bíblico está querendo dizer, procurando entender para quem ele escreveu e qual o sentido da escrita,
procurando entender qual o modelo de escrita, qual a forma como ele escreveu, se foi em poema, se foi em narrativa, se foi em cartas. Isso é muito importante para a nossa compreensão. Entendendo e objetivando os elementos encontrados na leitura, como os personagens que eu encontro naquela leitura, os personagens que eu encontro naquela perícope, naquele pedaço que eu estou estudando e lendo, os detalhes, né, relativos àquele texto, os verbos. Então, toda essa percepção na leitura é importante para uma boa interpretação. Aí eu vou para o segundo ponto, aí eu vou interpretar o texto. Eu vou entender o que o autor está querendo dizer. Eu vou sentar na cadeira dos primeiros ouvintes ou dos primeiros leitores para quem o autor intencionou aquela escrita, e agora eu vou procurar entender, interpretar dentro de toda a leitura, dentro de toda a observação que eu já fiz. Interpretando, tendo o entendimento correto daquilo que eu li, agora eu vou então aplicar para a minha vida. Aplicar seria fazer perguntas: como eu posso pegar este princípio, este valor que eu extraí desse texto e aplicar para a minha vida, para as minhas práticas? Como que eu devo proceder? Eu aprendi agora neste texto que eu devo proceder da seguinte maneira. Então agora eu vou aplicar, eu vou colocar isso em prática na minha vida, na minha vivência, nos meus relacionamentos, enfim, em toda a questão prática que cerca ou que está, né, aí nas nossas vidas, né? Uma outra observação que eu gostaria também de fazer e de relevar neste vídeo é que nós podemos nos utilizar de comentários bíblicos que nós podemos adquirir comprando na internet ou em lojas ou livrarias deste ramo. Também algumas bíblias de estudo. Há muitas bíblias, sobretudo nos nossos dias, nos mercados, né, nas livrarias, enfim, que vai nos auxiliar a também entendermos um texto bíblico. Nós devemos ser criteriosos com relação aos comentários, às notas de rodapé dessas bíblias. Nós devemos aferir se realmente condiz, porque o texto bíblico é o mais importante na leitura, na interpretação e na aplicação. Mas existem alguns comentários bíblicos que podem nos auxiliar, e esses comentários nós vamos encontrar nas bíblias de estudo. Eu vou estar fazendo aqui na descrição algumas sugestões de bíblias que eu gosto, de comentários que eu gosto, para que você possivelmente aí possa adquirir, facilitando a sua interpretação e, posterior a isso, para a aplicação na sua vida. Eu ainda queria dizer, mas você não falou sobre o Antigo Testamento. Então, eu penso que o Antigo Testamento ele só deve ser lido depois que você tenha feito a leitura do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele vai falar de questões mais ligadas a nós hoje. O Antigo Testamento ele é importante, há tratados históricos, mas até a leitura do Antigo Testamento ela deve ser dentro de uma perspectiva para entendimento do Novo, ou lendo o Velho Testamento dentro de uma holística, dentro de uma visão com o Novo Testamento em mãos, porque senão isso pode trazer alguma confusão ou alguma interpretação ou algum equívoco com relação à nossa interpretação. Bruno, espero ter aí contribuído, espero ter ajudado. É um vídeo que poderíamos falar mais, mas vai ficar muito extenso. A todos vocês que esteve assistindo esse vídeo, se gostou, dê o seu likezinho. Tamo junto, até o próximo Fast Food, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.